Salve família, belezinha com vocês? Esse aqui é apenas um canal de cortes do podcast do canal Vai Vendo Podcast. Conto com todos vocês por lá, beleza? Você diz que o Valdomiro te assiste. Eu conheci o Valdomiro Santiago quando ele começou o trabalho da Mundial lá no Rio. Ele com aquele... Eu esqueci o nome agora, o Negão. Eu esqueci o nome, aquele bispo... Damásio. E o Josivaldo. Foram os três, né? O Josivaldo eu conheci de papo, e o Floriano também, o bispo Floriano, o Valdomiro só de cumprimento. Mas quando ele começou no Rio, lá em 2003, 2002, eu conheci, ele alugou um galpão primeiro em Cascadura e logo mudou para Del Castilho. Ele, na época, tinha um trabalho bom, tá? A questão é, quando a igreja cresceu, bombou, entrou muito dinheiro, e quando entra dinheiro, a maioria desses líderes que começam na graça acabam na desgraça, porque entra a ganância, a corrupção, a vontade de comprar um jatinho, uma pousada em Fernando de Noronha, uma fazenda, construir uma catedral e... Por aí enfim, vai. Aí quando entra... É assim, tá? Outros líderes foram assim também. Eu conheci alguns lá atrás, poxa, quem dera que a Deus é Amor tivesse permanecido como era nos anos 80, né? Quando ainda não era aquela potência e tal, não tinha tanto dinheiro, não tinha tanta sujeira lá dentro, né? Uma vez eu conversei isso com o Sérgio Sora, quando eu ainda tinha amizade com ele. Não estou falando que ele é inimigo, até porque eu não tenho nada contra a pessoa dele. Apenas parei de trabalhar para ele. Perdeu o contato, né? E perdi o contato, tá? Mas uma vez a gente conversou com ele, eu falei, Sérgio, sabe por que a Deus é Amor teve esse monte de escândalo e problema? Por tua culpa. Por quê? Porque você inventou de bater meta financeira. Quem criou aquela ideia na Deus é Amor de pedir mais e mais oferta e fazer a Deus é Amor uma potência, comprar templos, construir templos, comprar rádios, foi o Sérgio. E aí, sem querer, ele enriqueceu a família do Davi Miranda toda, inventou a tal da meta financeira, só que quando entra dinheiro, entra corrupção. Por quê? Aí vai ter me perdoa a expressão, o pastor bobão, tá, que não estudou para isso, mas porque é filho do dono da igreja, compra uma BMW X não sei das quantas, tá? E vai dar um rolê por aí. Claro que vai aparecer uma Maria Gasolina, perdoa a expressão, e vai dar de cima do cara. E ele vai cair porque ele é fraco, ele é bobo. É bobo da corte. Ou então, e aí o pior, vão usá-lo de bode expiatório para o plano de poder do Maquiavel que tem lá dentro. Por quê? O Maquiavel, ele pega o dinheiro, ele não ostenta, ele é discreto, é o rico discreto. É a diferença, me perdoa a expressão. Agora tu foi longe, hein? É a diferença, não, a grande diferença, o Maquiavel, é grosseira a comparação. Não, sim, tá? mas para quem leu... Com todo o respeito que eu tenho à Xuxa, porque eu acho que hoje a Xuxa é muito diferente da Xuxa dos anos 80 e 90, tá? Todo o respeito a ela, na época que o Roberto Marinho era vivo, tá? Roberto Marinho era o homem mais rico e poderoso do Brasil, tá? E até hoje ele morreu, e me perdoem, o Edir Macedo tem raiva dele, se pudesse acho que matava de novo, porque até hoje ele continua atacando a Globo e Roberto Marinho. Ele nunca fez uma festa de ostentação. A Xuxa, naquela época que estava em alta, ela construiu a Mansão Rosa em Vargem Grande e deu aquela festa para Sacha de primeiro aniversário que custou milhões na época, entendeu? O Roberto Marinho, que era o mentor da Globo toda, não só da Xuxa, mas do Faustão e da Globo toda, era o Maquiavel. Tá? A Xuxa era uma atriz que aparecia ali e tal. E o que acontece nas igrejas? Nós temos, infelizmente, o cara bobão, ator, tá? Tem todo o meu respeito à Xuxa, porque ela não é bobona, ela era uma atriz que ganhava dinheiro. Na igreja não, é o bobão que pega da sacola porque é filho do dono, vai fazer bagunça por aí, se desmoraliza a igreja e ainda mata a fé dos seus irmãos, porque tem crente que é cabeça fraca e se escandaliza e não sai da igreja não, que até é bom, eu recomendo, se a tua igreja for uma dessas de dono aí, sai dela,
Tá, vale a pena, sai de lá porque você ganha muito mais com Jesus buscando uma igrejinha simples, que não tenha nenhum cacique, uma igreja séria, do que ficando lá escutando proselitismo. Vai ler a Bíblia, vai para o monte, enfim. Mas tem gente que é fraca, não consegue ter uma ligação com Deus, precisa do pastor intermediário. Mediador, né? E aí se escandaliza e desvia, vai para o mundo. E quando eu falo para o mundo é para o pecado, que é o pior, né? E tem o Maquiavel dentro das igrejas. Quem é o Maquiavel? Tá? Eu não vou dar nomes aqui não e nem vou falar com a igreja, mas Maquiavel é aquela pessoa que ele está ali na cúpula, ele quer o poder só para ele. Então o que ele faz? Ele identifica o ponto fraco de cada um dos companheiros dele. Pode ser até o irmão de sangue, pode ser o pai, a mãe. E ele vai dando uma brecha para derrubar cada um. Ah, meu irmão fulano é mulherengo. Eu vou deixar vazar um escândalo de adultério dele. Se não tiver como, se notar que ele está desconfiado, paga uma garota de programa, daquela boazuda. Entendeu? Pastora Mia Khalifa. Entendeu? Bem boazuda, essa eu não sei quem é essa. É uma pastora, eu também não conheço, não. Mas bom, dela. Essa eu não sei. Só se falar dela. Mas bom, enfim, pega uma pastora, não, pega uma garota boazuda. Tá? E aí, até até meu filho riu ali. Bota pra dar de cima daquele ali da cúpula até ele cair, e aí deixa vazar. Ah, fulano não gosta de mulher, mas ele é pacato, está satisfeito com a esposa, mas se eu deixar vazar uma cocaína para ele, ou uma cachaçinha, aí manda alguém flagrar ele no botequim ou lá na boca de fumo, derruba também. Fulano, ele é ganancioso e se deixar ele vai pegar alguma coisa. Eu vou deixar ele pegar ali da igreja 10 mil, 100 mil, que é toco de pinga pro Maquiavel. Ele tem milhões, né? Porque aí eu vou chamar ele de ladrão. Eu vou falar, tem que ter transparência, tem que ter isso, controlar. Boto ele para fora e ainda ninguém vai desconfiar de mim, porque eu tô combatendo o erro. Como é que vão me chamar de adúltero se eu digo que eu sou contra o adultério e ainda puno os obreiros adúlteros e os corruptos também? Só que é corrupto que rouba o frango assado, né? Tá errado roubar R$1, mas também tá errado, e é pior o que rouba muito, no caso porque ele é dissimulado, ele é mau caráter. E por aí vai derrubando um por um, aí o outro é autoritário. Eu vou mandar alguém contrariar ele na reunião de obreiros, que ele vai fazer num estado, e vou mandar filmar para vazar o escândalo. Aí eu derrubo ele. Aí fez o tumulto, teve supapo na reunião, derrubou a pessoa. Por quê? Não era nem ladrão, nem adúltero, nem nada, mas inventou um escândalo. Aí, fulano eu não tenho como tirar porque ele é o patriarca, o líder fundador, eu não posso tirar ele do trono, mas eu vou controlar ele por trás dos panos, eu vou chantagear, porque eu sei que ele tem um podre na vida dele, ou 2 ou 3, né, porque me parece que ele também foi mandante de um assassinato e tem mais umas coisinhas aí, então eu vou ficar chantageando, ele só vai poder fazer eu deixar de fazer o que eu quero, eu vou manipular, ele vai ser meu fantochinho. E aí vai derrubando um por um e vai tomando o poder. O Maquiavel é assim, ele usufrui, sabe por quê? O povo não... mas eu nunca vi ele adulterando, claro. Ele não vai cair na tentação com a irmãzinha, nem com uma dessas garotas aí que chantageia, que é pegar jogador de futebol, né? Não vai. Ele vai pegar, vai ligar lá pro serviço a domicílio do Bahamas, né? Que não é, o Bahamas não tem a domicílio não, tá? Na verdade você paga um agente que ele vai lá e convida as garotas para atenderem. Vou falar que eu tenho minha empresa, vou montar minha empresa, né, meu escritório, e vou mandar elas irem lá fantasiada de executiva. Tô numa reunião de trabalho. Atende no escritório. A garota de programa, ela não vai te processar, ela vai usar preservativo, ela não vai pedir DNA de filho, ela só vai cobrar o dinheiro dela ali e vai embora. E Maquiavel fica bem na fita. Tá? Fica bem na fita. Eu quero curtir, andar à vontade.
Bom, eu vou fazer assim, eu vou para os Estados Unidos, eu faço um culto na igrejinha de Miami, que é pequena, e lá eu não sou conhecido, e depois eu viajo para Denver, que lá eu não sou conhecido, eu sou um anônimo e vou curtir a vida em Denver, ou em Chicago, ou quem sabe numa praia do sul da Califórnia, lá perto de San Diego, e aí vai curtir a vida, e vai passear, vai nas casas, né, nos prostíbulos de luxo e tal, e ninguém vai ver. É assim, Maquiavel é assim, ele usufrui. O Maquiavel é o que mais pega dinheiro que era para poder compartilhar o pão com o pobre, ajudar a viúva, cuidar do órfão, pagar o justo salário do obreiro, para poder gastar aí na vida, entendeu? E ele faz investimento. E ninguém pega, porque ele é um profissional maligno para arruinar a igreja. E ele destrói os outros pegando o ponto fraco de cada um, tá? Mas eu não posso falar quem é Maquiavel em algumas igrejas, tá? Mas tem, né? Nessas igrejas de dono que vocês estão pensando, tem sim, entendeu? E ele sabe que eu estou falando com ele, mas não vai poder fazer nada contra mim, sabe por quê? Porque do meu lado está a verdade, eu estou com Jesus, e você está com Satanás no couro, da pior espécie, que é aquele espírito enganador, que enganava até os escolhidos.